Olá, tudo bem? Na aula passada estudamos o início do processo de colonização portuguesa na América, no caso, o Brasil. Vimos que isso foi feito em função das constantes ameaças francesas. Nesse período, eles introduziram a atividade canavieira. Dividiram o Brasil em imensos lotes chamados de capitanias hereditárias e quando estas entraram em crise, eles criaram o governo geral como forma de levantá-las desse processo de crise. Hoje, nós vamos tentar entender por que é que esse território foi alvo de ataques estrangeiros. Dentre os fatores que motivaram esses ataques, destaque para o Tratado de Tordesilhas, assinado no ano de 1494 entre portugueses e espanhóis. Como você pode observar, esse tratado dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis, deixando muitas nações europeias de fora do processo de partilha dessas terras descobertas ou a descobrir. Um outro fator foi o fato do Brasil ter uma série de atrativos, como, por exemplo, o pau-brasil, a atividade açucareira, o ouro, entre outras atividades que estimularam ataques de nações estrangeiras às possessões brasileiras na América. Um outro fator importante foi a União Ibérica, ocorrido entre os anos de 1580 e 1640. O que foi a União Ibérica? Foi o período em que as coroas de Portugal e da Espanha estiveram sobre a tutela de um único rei. Isso aconteceu por quê? Em 1578, o rei português Dom Sebastião, jovem Dom Sebastião, foi lutar na África do Norte contra árabes, fazendo uma cruzada fora do tempo. E nessa luta ele terminou perecendo. Com a sua morte, o trono passou para as mãos de um tio-avô, Dom Henrique o Casto, que governou Portugal de 1578 a 1580, quando veio a falecer. Com a sua morte, começa uma disputa pelo controle do Estado português entre Dom Antônio Prior do Crato, português, e o rei da Espanha, Filipe II. Nessa quebra de braço, o vitorioso foi o rei da Espanha,
você ser pernambucano ou português não impedia de atuar politicamente no Brasil holandês. Bastava, portanto, jurar fidelidade ao governo holandês. Incentiva a cultura, que é uma coisa inédita no Brasil na época, já que era uma colônia de exploração. Nassau, contrariando a lógica, ele cria observatório astronômico, traz pintores para retratar a fauna e a flora brasileira, expande o território. Muita gente pensa que o Brasil holandês restringia-se a Pernambuco, mas durante a gestão do Nassau ele vai ampliar o território até o Maranhão. Vai ter um outro fator positivo. Durante a sua gestão, a União Ibérica acabou. Portugal retoma o controle do seu estado com o rei Dom João IV, rei português, que por chegar ao trono graças à ajuda holandesa, ele estabelece uma trégua, a famosa Trégua dos 10 anos, entre 1641 a 1651. Durante esse período, os holandeses poderiam permanecer tranquilamente no Brasil holandês, nessa parte nordestina, sem serem incomodados. Porém, o que é bom dura pouco. E a novela finalmente chega ao fim, com a última fase, a fase de expulsão. Entre os anos de 1645 e 1654, os holandeses viram-se diante de dois problemas. O primeiro, tensões com a Inglaterra. E essas tensões foram evoluindo até as chamadas Guerras da Navegação. Confrontar-se com uma grande potência requeria necessidade de capital. Capital para fazer frente à Inglaterra, que era uma grande potência na época. E onde os holandeses haviam investido o capital? No Brasil. Então, o que é que eles fizeram? Passaram a cobrar o dinheiro financiado na época do Nassau. Os produtores, sem condições de arcar com seus compromissos, se organizaram e empreenderam a guerra. Essa guerra tem nome, é a chamada Insurreição Pernambucana. Confronto que vai durar de 1645 a 1654. Os holandeses, na época, estavam brigando na Europa com os ingleses e brigando no Brasil contra os pernambucanos. A divisão de força terminou enfraquecendo, e enfraquecido, eles foram derrotados na Europa e derrotados no Brasil, sendo expulsos do Brasil em 1654. Assinaram o Tratado de Paz de Haia de 1661, mas a maior lição dessa novela é o fato dos holandeses terem aprendido a lidar com a cultura canavieira, principalmente a produção do açúcar. Se você observar o gráfico, vai perceber uma queda na produção do açúcar brasileiro. Isso ocorre por quê? Porque os holandeses viraram nossos concorrentes. Eles passaram a produzir o açúcar em territórios que eles possuíam na América Central, nas Antilhas. A queda da produção açucareira no Nordeste brasileiro vai levar o Estado português a começar a olhar com atenção uma parte do Brasil até então inexplorada, que é a parte central do nosso território. Mas o estudo da parte central do nosso território é um assunto para a nossa próxima aula. Até lá!